voltamos novamente, continuando. Ok, sublimação, ela é a passagem do sólido para o gasoso. Sólido para gasoso, ok? Agora, a ressublimação já é o contrário. Ela passa do gasoso para o sólido, ok? Muito bem. Aqui ele dá o exemplo da água, né? A água fundindo, certo? Virando líquido, certo? Vira líquido, certo? Isso aqui é fusão, certo? Se você tirar mais calor, aliás, se você der mais calor, mais energia, aí ela vira líquida, certo? E quando você dá mais energia, ela evapora. Aí ele dá esse exemplo aí para vocês, tá ok? Muito bem. Então aprendemos os 3 estados da matéria, né? Aqui ele está dando um exemplo do gelo seco. O gelo seco o gelo é sólido, né? Mas a temperatura ambiente ele vira vapor. Então ele está passando do sólido para o vapor. Então ele está dando um exemplo de sublimação, ok? Ok, vamos agora para essa outra página aqui. Agora, vamos estudar mais minuciosamente, mais detalhadamente, a fusão e a solidificação, ok? Então, tem substâncias que quando elas vão fundir, certo? Elas têm uma temperatura X, que é a temperatura de fusão, certo? É a temperatura de fusão. Elas só vão fundir aquela temperatura. Já tem outras substâncias, né? Essas são as substâncias cristalinas. Já tem outras substâncias como a cera, a manteiga, o asfalto, o vidro. À medida que vai aumentando a temperatura, elas vão se derretendo, ok? Então elas vão se fundindo. Então não tem uma temperatura específica. Apesar delas estarem mudando de estado, ela tem várias temperaturas que elas ficam se fundindo, certo? Várias temperaturas, ok? Começa a se fundir em determinado ponto, mas a temperatura ainda continua. Então essas substâncias, elas são substâncias amorfas, certo? As substâncias cristalinas têm um ponto específico, tanto para fusão quanto para ebulição. Então, aqui ele coloca algumas características das substâncias cristalinas, que a gente vai estudar mais as substâncias cristalinas, e não essas substâncias amorfas, tá? Então, primeira coisa, a temperatura de fusão é a mesma para a substância. Ela sempre se funde àquela temperatura, né? Durante a fusão, certo? Mantida a pressão constante, a temperatura permanece. Então, ou seja, ela começa a se fundir a 0 graus Celsius. Aí você dá mais calor, continua 0 graus Celsius. Enquanto ela estiver fundindo, ela fica 0 graus Celsius. No caso da água, né? Do gelo, né? E a uma atmosfera, a temperatura, a pressão constante, a pressão ao nível do mar. Então, você vai dando temperatura, ela não aumenta a temperatura. Então, aqui as substâncias cristalinas, a sua fusão é sempre a mesma temperatura. Ok, então, aqui ele fala que se mantém constante a temperatura, certo? Constante, e ela vai recebendo calor. E esse calor, ele é usado para derreter uma certa massa. Sempre que você divide o calor pela massa, você vai encontrar uma constante para aquela substância. E essa constante para aquela substância chama-se calor latente. O calor latente não é calor, é o nome da constante. Calor latente. O calor latente, ele é a razão entre o calor dado e a massa que foi derretida, certo? E é sempre o mesmo valor, certo? Ou seja, quer dizer que o calor, ele é proporcional à massa, porque isso aqui, esse L é uma constante. Aumentando a massa, aumenta o calor. Lógico, né? Se você tem muito gelo, você tem que dar mais calor para ele derreter. Pouco gelo, menos calor, ele derrete. Ok, muito bem. Aqui tem uma tabela do livro, que é uma tabela de substâncias com temperatura de fusão
e calor latente. Por exemplo, o que significa esse zero? É a temperatura de fusão da água, do gelo, né? Do gelo. 0 graus Celsius, ok? Então, esse 0 graus Celsius quer dizer que o gelo, a 1 atmosfera, nessa temperatura, ele começa a derreter. E esse 80 cal por grama, que é a unidade do calor latente, diz que para cada grama de gelo, você precisa dar 80 calorias, ok? Aí tem as outras substâncias, né? O alumínio. O alumínio, para fundir, ele só funde a 658 graus Celsius. E você precisa, para cada grama de alumínio fundido, você precisa dar 95 cal para cada grama, certo? 95 cal para cada grama. Muito bem. Então aí está explicado isso aí. Aí depois ele fala do seguinte, a influência da pressão, né? A influência da pressão na fusão solidificação, ou seja, para fundir, o que é que a pressão vai atuar? Eu vou dizer para vocês, é o seguinte, tem 2 tipos de substância, eu vou explicar por esse gráfico aqui, certo? As substâncias que, tá vendo aqui, essa setinha é fusão, para passar daqui para cá é fusão, para passar daqui para cá é solidificação. Então, aqui é sólido, aqui é líquido. Para você passar do sólido para o líquido, você tem que, esse processo aqui é de fusão. Essa curva aqui chama-se curva de fusão, certo? Aqui é a pressão, aqui é a temperatura. Aqui vertical, pressão, horizontal, temperatura. Quando as substâncias que aumentam de tamanho, certo? Quando passam de sólido para líquido, que é a maioria das substâncias, elas aumentam de tamanho quando passa de sólido para líquido, certo? Essas substâncias, certo? Quando você aumenta a pressão, você faz mais pressão, né? Mais pressão, aí dificulta dela se expandir. Mas ela precisa se expandir para poder mudar de estado. Então você tem que dar mais temperatura, você tem que esquentar mais, ou seja, dar mais calor, dar mais energia. Então o gráfico é crescente, ele é crescente. Aumentou a pressão, dificultou, você tem que aumentar a temperatura, o gráfico é crescente. Mas tem substâncias, essas substâncias, a maioria das substâncias são assim, mas tem substâncias que são muito comuns, mas não são muitas, mas são muito comuns, como a água, o ferro, o bismuto, certo? É o ferro mesmo, o nosso ferro do dia a dia. Eles diminuem a sua estrutura quando eles viram líquido. Em vez de aumentar, em vez de dilatar, eles diminuem, eles contraem quando vira líquido. Aí a curva, em vez de ser crescente, ela vai ser decrescente. Ó. Quando você aumenta a temperatura, a pressão diminui. Ou seja, quando você aumenta a pressão, em vez da temperatura aumentar, ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Por quê? Porque se ela se contrai, quando você aumenta a temperatura, você está ajudando. Então você precisa se você aumenta a pressão, você está ajudando. Então você precisa de menos energia, certo? Menos energia, menos temperatura, certo? Você precisa botar um fogo mais baixo, dar menos energia, dar menos calor, certo? Baixar a temperatura. Aí, com essa temperatura mais baixa, já consegue fundir, certo? Já consegue fundir. Já a outra não. A outra, ela se expande, então você precisa dar mais energia. Então, é crescente. Aí tem que aumentar a temperatura. Essa, ela se expande, ela diminui, a pressão aumenta, ela diminui, certo? Como ela diminui, o aumento da pressão ajuda. Aí você precisa dar menos energia. Então, a temperatura diminui, ok? Muito bem. Então, aqui tem muito interessante, é o patim de gelo, certo? Então, esses patins, eles conseguem deslizar, porque o patim é bem fininho, e o salto do patim é bem fininho, a sola do patim é bem fininho. Aí aumenta a pressão. Quando aumenta a pressão, derrete o gelo.
Aí, quando derrete o gelo, aí fica mais fácil dele deslizar, né? Certo? Mais fácil, ok? Aí, quando eles passam, aí acabou a pressão alta, a pressão ficou baixa de novo, aí o gelo se solidifica, tá ok? Um exemplo muito interessante. Muito bem. Agora tem apenas 2 exercíciozinhos que a gente vai fazer aqui do livro, certo? São exercícios de cálculo, tá? Vamos fazer esses 2 exercícios aqui, tá ok? Então, sabendo que o calor latente de fusão do gelo é igual a 90 cal por grama, calcule quantas calorias 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius devem absorver para fundir completamente sem variação de temperatura, certo? Quer dizer, aquela estrutura que recebe o calor latente, né? E aí ele derrete completamente, né? Derrete completamente, tá ok? Então, esse calor é calor latente. Então, aí vamos ver como ele faz. Aí ele pega a fórmula do calor latente, que é massa vezes o calor latente de fusão, certo? Qual é a massa? O problema diz aí, ó, 200 gramas, ok? Qual é o calor latente do gelo fundido? Ele dá aí, ó, ali, ó, 80 cal por grama. Aí multiplica. Pronto, facílimo. Não precisa transformar nada, né? Porque está em grama e o calor latente está cal por grama. Aí multiplica 200 vezes 80 dá 16 mil calorias. Fácil, esse é fácil. Esse aqui é mamão com açúcar, facinho. Agora o segundo, uma secretária, está trabalhando no escritório, em uma reunião tem de servir água para as pessoas, mas só há 6 garrafas de 1 litro de água. Só tem 6 garrafas de 1 litro, né? A 25 graus Celsius. A água está quente, né? Então, o pessoal quer água gelada. Calcule a quantidade de gelo a 0 graus Celsius que ela tem de comprar para servir toda essa água a 10 graus Celsius. Opa, ela tem que baixar a temperatura de 25 para 10 graus Celsius, certo? E vai ter que fazer isso com gelo, porque ela não tem geladeira, certo? Vai ter que comprar gelo. Dados, calor específico da água, 1 cal por grau Celsius, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, quer dizer, cada ml tem 1 grama, né? Ok. Calor de fusão do gelo,